Olá, olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo na Mercopar, o podcast do Sebrae RS, diretamente da maior feira de negócios e inovação industrial da América Latina. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista empreendedora e a mediadora deste podcast. O Plano de Voo está no Spotify e também no canal do YouTube do Sebrae RS. E para este episódio, vamos conversar com o diretor de estratégia e transformação digital da Marco Polo, o João Paulo Ledur, conhecido como JP, e vamos conversar sobre como a inovação facilita a transição energética no setor de mobilidade. Seja bem-vindo, JP, uma honra te receber aqui no Plano de Voo. Muito obrigado, Alexandra. Obrigado ao público que certamente vai acompanhar esse episódio. É um momento muito especial. Eu diria, nós podemos estar aqui na 31ª edição da Mercopar, um evento tão importante que trata de temas que são tão relevantes no nosso contexto de negócios, de empreendedorismo, de desenvolvimento da nossa região e até do nosso país. Eu represento aqui a Marco Polo, uma empresa fabricante de veículos coletivos, né? Então, eu sempre começo para descontrair falando assim, os últimos 2 anos, né? A gente está fazendo uma feira presencialmente. De novo, nós normalmente não valorizamos tanto isso, né? Mas pense em uma empresa que fabrica um veículo que é coletivo e aglomerado. Como é que foi fácil nós vivemos durante a pandemia, né? Fazer um ônibus fechado, aglomerado, para bombar de gente dentro, né? Então, para nós é muito legal poder estar aqui nesse evento, poder estar celebrando mais do que tudo esse momento. E a gente agradece. Vamos buscar, então, o nosso parceiro, nosso terceiro integrante dessa mesa hoje, Leonardo Rita, analista de competitividade setorial do Sebrae RS. Que bom te receber, Léo. Tudo bem, Lê? Agora ao vivo? Ao vivo, né? Gravamos tantos episódios só na telinha do computador. Agora ao vivo com vídeo, né? Pô, estamos bem, hein? Pessoal, um prazer receber o Marco Polo também aqui, que é um caso que a gente sabe que vale muito para a gente trazer, para inspirar as outras empresas que estamos ouvindo, né? E pé no fundo agora. Muito bom. Eu acho que você usou uma palavra muito especial, né? Inspirar. A Marco Polo é uma feira que ela inspira muito e o Plano de Voo também tem a missão de inspirar. A transição energética mundial se mostra cada vez mais necessária e irreversível frente à urgência no processo de descarbonização da economia global. O Acordo de Paris é um marco em nossa história. O compromisso firmado entre 195 países para a redução de emissões de gases de efeito estufa em 2015 deu largada a essa iniciativa, né, JP? Nos Estados Unidos e na União Europeia, a meta é que até 2035 não tenhamos mais motores a combustão. Embora no Brasil não estejamos tão avançados assim, já temos movimentos muito positivos. Com base no acordo, a indústria começou a mirar em formas de produção de energias limpas, inteligentes e com maior custo-benefício ao planeta. Afinal, temos um único planeta. E entre essas indústrias está a Marco Polo. João Paulo, conta pra gente um pouco como a Marco Polo, uma líder na fabricação de carrocerias, né, de ônibus, essa gigante, está investindo na transição energética e também como que essa inovação facilita esse processo. Não. Ali, esse tema, ele é um tema empolgante. Até perguntei para ti quantos minutos nós tínhamos aqui para conversar, porque isso aí, eu diria, a descarbonização, né, no sentido mais amplo da palavra mesmo, hoje ela está no cerne da estratégia da nossa organização. Do presente para o futuro. É um de para. Né? O transporte coletivo hoje, nas grandes cidades, a gente às vezes não percebe, mas ele é um contribuinte muito importante para a poluição do nosso centro urbano, e ele também é um contribuinte muito importante para a poluição sonora e tem impactos que eles afetam diretamente o cidadão. Existem estudos que vêm sendo feitos por institutos internacionais do quão prejudicial e nocivo, né, o gás emitido pelo ônibus, particularmente que nos remete diretamente, impacta a vida das pessoas. E por isso, durante a pandemia, nós aproveitamos um momento de muita incerteza com relação
ao nosso próprio negócio, à nossa sobrevivência, e transformamos isso numa grande oportunidade. E olhando o mundo afora, o que já está acontecendo, percebemos que a transição, a rota de descarbonização do transporte público coletivo, ela é o único caminho que a sociedade ela pode escolher para que a gente dê uma condição bacana de vida para as futuras gerações. E a partir disso, a Marco Polo decidiu botar o pé no fundo, investir pesado nisso, né, desenvolvimento de produtos elétricos, estudando novas tecnologias que vão apoiar também nessa rota de descarbonização, porque quando a gente fala um pouco hoje em dia sobre o carro elétrico, olhando um pouco para o segmento de veículos pesados, que é o nosso caso, né, o ônibus, né, nós entendemos que a tecnologia do veículo elétrico ela vai ser uma das rotas possíveis para que a gente contribua para um sistema de transporte mais limpo. Outras tecnologias mais incipientes elas começam a aparecer e a Marco Polo tem procurado ter um papel de protagonismo no desenvolvimento de soluções que vão ter aplicação logo agora nessa início de jornada do Brasil, como no futuro, quando nós vamos ver tecnologias como a célula de hidrogênio, a utilização de biomassa, biogás, para que também possa contribuir com esse caminho, tá? Mas é um tema super complexo. Eu trouxe um pouco ali o exemplo do Brasil, né? O Brasil, assim, ele está bastante atrasado, né? Ah, que triste, hein, Léo, ouvir esse dado. Que bom se a gente estivesse aqui em JP dizendo, não, estamos assim, ó, quase lá em cima. Eu não me sinto orgulhoso, né, de dizer isso, apesar de que eu posso terminar minha fala com um tom positivo, né, do quanto que a gente vê as mudanças começando a acontecer, mas já há 4 ou 5 anos nós da Marco Polo temos tratado esse assunto de alta prioridade, de um tema de um alto nível estratégico dentro da organização. E o que nós sempre escutamos em dado momento? Não, isso aqui não vai acontecer no Brasil tão cedo, né? Isso aqui é tema para as nações que são desenvolvidas de primeiro mundo, o que não é uma realidade. Isso aí é uma mentira, né? Então, para que a gente não fale aqui hoje sobre exemplos que talvez estejam distantes da nossa realidade, como a Europa ou os Estados Unidos, nós poderíamos pegar como exemplo a cidade do Chile, a cidade de Santiago, na verdade, no Chile, ou a cidade de Bogotá, na Colômbia. São países da América do Sul que têm um contexto geopolítico muito parecido com o nosso, e eles estão pelo menos 5 anos à frente do Brasil. Léo, e a importância de uma empresa, independente do seu tamanho, aqui estamos falando numa gigante, que é né? Super gigante, mas qual a importância das empresas estarem atentas a isso? Ouvindo aqui o JP, me leva a pensar que estamos falando de saúde pública. Também estamos. Isso é saúde pública, sim. A gente veio conversando aqui no caminho para cá, né, sobre como essa palavra inspiração não foi à toa, né, que eu falei de inspirar outras empresas. Porque se tu pensa em descarbonização, se tu pensa numa transição energética, isso vai ser capitaneado por grandes empresas. Mas uma empresa que nem a Marco Polo, por exemplo, tem uma cadeia muito longa de fornecimento. Então tem fornecedores de várias partes do mundo, os ônibus vão para várias partes do mundo, tem cadeias de montagem em várias partes do mundo. Então eles vão trazer a possibilidade de outras empresas se adaptarem. As empresas que... Facilitador. Exatamente, né? As coisas às vezes se impõem porque é necessário e as coisas às vezes vêm por bons exemplos, né? Então a gente tem uma oportunidade de ouro aqui de não se sentir atrasado. Embora a gente tenha uma série de problemas e uma série de dificuldades nas nossas cadeias, empresas como a Marco Polo podem ajudar a uma série de fornecedores, e aí de qualquer tamanho, desde o pequeno que presta algum serviço até o grande que fornece uma peça muito específica, a se adequar também, né? Se ninguém começar, ninguém termina. Quanto antes começar, mais rápido a coisa anda, não é? Não, sem dúvida. Léo, esse ponto é super interessante. O que nós estamos vendo é um momento de franca transformação desse nosso grande ecossistema. E nós vivíamos, né, de certa forma, meio como organizações, muitas vezes, isolados disso. Isolados, sem perceber a oportunidade que existia muito próximo da gente. A Marco Polo iniciou um trabalho muito forte de desenvolver iniciativas de inovação, de aproximação desse ecossistema empreendedor, porque para nós pode parecer assim, a Marco Polo faz um ônibus hoje que ele é movido a diesel, combustível fóssil, e vai fazer um ônibus elétrico.
Mas, gente, isso significa uma ruptura tremenda, é uma disrupção, né, no modelo de negócio, no modelo mental que nós tínhamos dentro da nossa organização, em que nós não podemos mais pensar em fazer tudo sozinho, e a colaboração, seja com talvez grandes organismos que tragam tecnologia que vai ser necessária para essa transformação, assim como esse ecossistema empreendedor muito próximo, né? E a gente tem tentado exercitar isso na prática, né? Porque, né, no final das contas, nós precisamos realmente agregar valor com isso. E aqui, na Mercopar, é uma consolidação disso. A gente vê, nós vimos conversando aqui justamente, isso aqui é um terreno fértil para ajudar, vamos dizer assim, de forma mútua, um ecossistema empreendedor que está procurando oportunidade para vender uma nova tecnologia, uma nova ideia, para solucionar uma dor que eu possa ter. E nós, né, assim, de ter uma resposta muito rápida a algo complexo, né, que na maneira tradicional de ver as coisas, a gente não consegue mais resolver, né? Então isso aí é um ganho muito interessante, né? E cada vez mais eu diria que, do ponto de vista nosso, de Marco Polo, nós queremos explorar. E tanto isso é verdade, tá? Eu vou contar uma historinha aqui. Por favor, deve. Né? Quando a gente trata internamente sobre inovação, bom, nós sempre nos consideramos uma empresa inovadora, uma empresa de 73 anos, tem uma posição de liderança no segmento que nós atuamos. Mas a gente vinha acompanhando essa mudança que está acontecendo ao redor. E tem uma coisa engraçada nas grandes organizações, é que quando a gente tem um projeto, uma iniciativa de algo diferente, nós acabamos desenvolvendo sempre, vamos dizer assim, aquele mesmo público que a gente convida para participar dentro da organização. Vai ser o fulano lá da área de engenharia, vai ser o Beltrano da área de compras, tudo carta marcada. E nós fizemos um grande teste de ruptura, aí de transformação cultural que vem com isso tudo, que foi lançar um programa de voluntariado e inovação em janeiro desse ano. Né? Então, nós vamos nos atirar e ver o que acontece. Vamos ver se tem alguém vamos fazer o seguinte, querendo se jogar junto com a gente. A gente vai promover, assim, a gente vai compartilhar nosso propósito com isso, que está altamente relacionado com isso que nós estamos falando aqui, mas a gente não tem expectativa porque nós vamos jogar para o universo, ali dentro da organização. E a gente falou com receio, né, tratamos ali com o pessoal de recursos humanos, né, falamos internamente com outras áreas, vamos ver, não sei o que lá, tá bom. Montamos um evento que ainda era um evento live, né? Enfim, aquele momento todo de câmera, etc. A gente tem memória curta, mas janeiro, gente, nós estávamos vivendo aqui aí no bico de pandemia, né? Janeiro de 2022. É que parece que passou já. Parece que faz anos, né? 5 anos já passou em 2022. Mas para ser bem objetivo, né? Então, fizemos o lançamento desse programa e eis que aparecem mais de 500 pessoas online para participar desse programa. E aí nós lançamos com isso também um programa chamado MVP, que era o Marco Polo Venture Partners, um nome para os voluntários da inovação. E nós tínhamos uma meta de ter talvez 50 pessoas que se colocassem à disposição da organização para trabalhar dentro desse ecossistema, todas essas oportunidades. E, gente, pasmem, tá? Depois de 30 dias, nós estávamos com mais de 300 pessoas, de todos os níveis hierárquicos, de todos os departamentos da organização, dizendo assim, ó, eu quero ajudar, eu quero poder fazer parte disso, tá? Quem não quer fazer parte de uma coisa que vai mudar o mundo? Exatamente. Tu respondeu uma pergunta que eu ia fazer agora, que é assim, quando a gente pensa em ESG, tá? Acho que a primeira coisa que vem para nós ainda é o ambiental, né? A cabeça, por começar sigla ou por ser uma coisa que já vem sendo martelado. Mas não tem como tu fazer uma transição energética, por exemplo, se tu não tem a governança bem feita dentro da empresa, né? E eu ia te perguntar justamente como foi esse processo de sensibilização dessas pessoas, mas pelo visto não foi um grande problema para vocês, né? Fazer as pessoas entenderem como um projeto desses, além de audacioso, pode trazer fruto para a empresa. Léo, eu vou dizer assim que eu, por competência, eu não sou uma pessoa de tecnologia, né? Então eu não tenho no meu background, não estudei tecnologia. Então as pessoas me perguntam, tu é responsável por transformação digital, etc. Começam a falar, às vezes, uma linguagem que eu não entendo. Técnica, né? Eu sempre fui da área de negócios, passei por diferentes unidades de negócio da Marco Polo, tive feliz oportunidade de viver 7 anos na África do Sul, então isso aí acabou trazendo muita bagagem, mas demorou pouco tempo para eu entender que a transformação digital
ela passa necessariamente pela transformação cultural, pela nossa cabeça e fundamentalmente por transformar a cultura da organização, não é nem transformar, mas assim, é adaptar a cultura da empresa para isso. E tem sido talvez assim o nosso maior desafio, o nosso maior foco. Nós temos como promotor, sponsor, James Bellini, hoje nosso CEO, mas parte da família controladora da empresa, mas tem sido um motor de mudança violento dentro da nossa organização. E isso, eu não chego a dizer que foi uma surpresa, mas, de certa forma, foi um choque para ver o quanto as pessoas, quando elas se conectam com um propósito genuíno, elas vêm com uma força para fazer parte dessa jornada, que é o que faz a diferença. Então, dentro da nossa organização, eu diria assim, está sendo difícil? Talvez não tanto. Está sendo fácil? Não. Também não. Não, também não, porque isso é assim, a gente brinca, é uma jornada que tem início, tem meio, mas não tem fim. É dia sim e dia também trabalhando para que as pessoas cada vez mais se aproximem, entendam o seu papel, né, e a organização proporcione essa oportunidade de trabalhar nesse ecossistema de tanta coisa que pode ser feita agora. Né? E deixa eu engatar uma outra pergunta aqui, que é trabalhar com inovação, principalmente num tema desses, de tu preparar uma empresa desse tamanho para uma transição, para uma outra forma de lidar com a energia. Todo o processo de inovação, ele lida com frustração. E mesmo sendo uma empresa grande, como é que tu lida num processo tão audacioso como esse, com a frustração de pessoas que vão dar com a cara na parede em algum momento? Olha a pergunta de $1 milhão feita pelo Léo. Ela é uma pergunta de $1 milhão, mas eis que essa aí talvez seja uma que eu consigo responder facilmente. Opa! Pô, Léo, Dá o pix aqui, né? dá o Pix aqui. Tu sabe como é que tu lida com isso, Léo? Errando, batendo com a cara na parede, levantando e seguindo. E aprendendo com isso. Então, quando a gente hoje trata dentro da empresa lá, que nós precisamos errar rápido, para aprender rápido, que nós temos que permitir as pessoas errarem, óbvio que dentro de um contexto, com uma governança, né, assim, não estou dizendo para fazer loucura, né, sair testando TNT dentro da fábrica, bomba, etc. Mas assim, Isso não, né? isso é uma jornada de aprendizado. E não pense que nós não erramos. Erramos e erramos bastante. Olha, gente, olha isso. Mas é importante, não é, JP, falar dos erros, das falhas. A gente aprende muito com a falha. Se hoje vocês chamarem qualquer organização que está trabalhando com inovação e disser e atestar, né, praticamente, que nunca errou, eles estão mentindo. Não é verdade. Então o erro é parte desse aprendizado. Agora, claro, as organizações vão lidar com isso de forma diferente. Não foi fácil para nós no início, porque nós realmente aceleramos esse processo de inovação para esse contexto atual durante a pandemia. E nós, por um momento, chegamos a pensar que aquilo poderia ser uma forma, talvez, de encarar, no curto prazo, a pandemia, que estava afetando o nosso negócio tremendamente. Assim, caiu 90% a demanda por transporte coletivo em determinado momento. Então, a gente chegou a pensar, não, isso aqui é a solução para o problema mês que vem, daqui a 2 meses. E não é bem assim. Até pode ser, tu tem lá um shot que dá certo e você consegue, assim, de forma talvez inusitada, no curto prazo, trazer uma inovação que te dê esse resultado assim. Mas, em geral, você vai aprender aos poucos, errando, acertando, pivotando, você mira para um lado, você vai para o outro, adapta ao contexto do seu negócio, conecta e ouve esse ecossistema. Quanto a gente tem aprendido com microempreendedores, né, que trazem uma abordagem diferente para problemas em que a gente já não conseguia achar caminhos de resolver. Isso tudo, eu acho que é a mágica do negócio. Né? Perfeito. JP, conta para quem está nos ouvindo um pouquinho, assim, que tecnologias, que inovações são essas aí que a gente está falando, né? A gente pensa, no senso comum, pensa em ônibus, pensa no quê? Carro enorme, super poluidor, né? Sair daquela fumaça horrível que a gente fecha rápido o vidro do carro. Conta pra gente em que momento vocês estão. Bom, nós, como eu falei no começo da nossa conversa, nós apostamos fortemente nessa transição energética no transporte por ônibus. Seja no Brasil
seja no resto do mundo, a Marco Polo tem uma presença importante global já. O ônibus elétrico, por incrível que pareça, dá para dizer o seguinte, como um automóvel, ele é um tablet sobre rodas. Falou. Então, para Boa essa nós... comparação. Não, mas sabe. Agora, olha que coisa, né? Nós somos uma empresa que apesar de ter o protagonismo que nós temos, é uma indústria metalúrgica. Então, a gente solda, a gente brinca ali internamente, a gente está soldando ferro, aço todos os dias. Mas, assim, até que ponto isso é que vai fazer diferença dentro dessa transição energética daqui a 5, 10 anos? Então, isso tem provocado uma série de mudanças dentro da organização, porque será que nós vamos ter que ser desenvolvedores de software? Como é que a gente vai incorporar cada vez mais tecnologia, inteligência artificial, conectividade no ônibus, conectividade com aplicativos de demanda para o transporte, conectividade para a gente estar conversando melhor com o nosso cliente, agregando melhor, né, para o nosso cliente. Então, assim, são tantas transformações ao mesmo tempo que vão além da tecnologia do ônibus, né? Porque o ônibus, assim, ele vai ter aquela carinha muito parecida, ele vai ter motores elétricos, já existem há muito tempo, né? Nós temos, sim, como sociedade, o desafio de viabilizar a bateria, né? Então, a bateria é um tema altamente tecnológico, altamente complexo. Então, isso é uma dor. Então, fica a dica aí para empreendedores que estão olhando para esse ecossistema da bateria aplicada para produtos elétricos, portas abertas. Nos procurem na Marco Polo para nós conversarmos. Gente, aqui no plano de voo não é só informação, troca de boas histórias, né? Aqui também é oportunidade de negócio, gente. Olha isso, que coisa importante isso que o JP está trazendo, uma empresa do tamanho da Marco Polo, é exatamente isso que o Léo trazia antes, como você mexe com o ecossistema de inúmeros outros empreendedores. Essa oportunidade, né, que a gente falou, que os classificados do plano de voo... Atenção, páginas amarelas do plano de voo. Na verdade, é uma ideia muito importante, né? A inspiração para outras empresas, etc. E a pergunta que eu te faço agora, também talvez seja a pergunta de 1 milhão de... Mais um Pix. Mais um. Aumenta, acho que é melhor aumentar o limite do Pix para hoje, hein? É o seguinte, uma disrupção como essa, ela demanda uma cadeia muito longa, né? Que tu tenha fornecedores que estejam preparados para te fornecer, né? E esses fornecedores, eles variam de tamanho. Nós aqui no Polo Sebrae de Indústria, claro que a gente foca na pequena indústria, mas a gente olha com muito carinho para o grande player também, porque ele vai demandar. Ele demanda, a gente ajuda a fazer esse encaixe, né? Independente desse rearranjo. E a pergunta é o quão difícil tem sido para vocês conseguirem novas tecnologias, principalmente em questão de conectividade e de indústria inteligente, né? Nesse cenário que muda e que vocês precisam se adaptar basicamente de maneira instantânea. Essa é uma pergunta de 1 milhão. Quer tomar um golinho de água antes? Isso, pode tomar, pode servir um café. Eu vou responder, eu acho que na linha do que eu venho comentando, tá, né? Acredite, talvez a maior dificuldade nas grandes empresas esteja da porta para dentro ainda. Se abrir para isso, de fato, se abrir. Porque nós sempre fizemos as coisas de um jeito diferente. E agora nós necessariamente precisamos passar por esse tempo de transformação, de reflexão profunda e de transformação cultural da nossa cabeça, do nosso mindset, porque eu diria assim, a tecnologia em si, ela não é o maior desafio. A tecnologia está disponível e ela está cada dia evoluindo mais. Tanto, a gente vê aqui o terreno fértil, de novo, sendo oferecida por grandes players, por médios players, por pequenos players. Eu estava no stand do Hélice ali. A Marco Polo é mantenedora, fundadora do Instituto Hélice, eu sou conselheiro. Então, cheguei aqui um pouco atrasado, estávamos recebendo pitch de 3 startups. Então, a partir do momento que as grandes empresas elas se abrirem realmente para o fato de que isso pode mudar o jogo, faz sentido, traz resultado, a tecnologia está aí e as empresas de qualquer tamanho, elas estão ali querendo fazer essa conexão. Então, assim, o trabalho de vocês é de fato muito importante, porque talvez a chave, por incrível que pareça, é esse caminho de conexão, na minha opinião, tá? Precisa de profissionais para trabalhar com isso tudo.
Recentemente tu escreveste um artigo, né? Falando que é preciso... Os profissionais precisam também estar numa mudança cultural. Como é que tu vê isso, assim? Como é que você tá vendo esse novo... Tem um novo perfil de profissional? Como é que a gente encara isso? Bom, dentro do que eu falei, talvez isso é a coisa mais importante. É o material, é a matéria-prima para que isso tudo aconteça, são as pessoas. Porque máquina não opera sozinha. Vamos lembrar disso. Não, a máquina não opera sozinha. Bom, a gente vê a evolução de sistemas autônomos, mas, gente, para aquilo que entrega valor, nós vamos precisar do ser humano. Então, isso é uma das coisas mais importantes. Isso vai ser, talvez, assim, uma das maiores dores e necessidades das empresas, sejam elas pequenas, médias ou grandes. É preparar as pessoas. Um outro aspecto também super relevante é a convivência dessas diferentes gerações. Nós somos uma empresa de 70 anos e tradicionalmente, bom, eu mesmo tenho 20 anos de empresa. Nós temos pessoas com 30 anos de empresa, com 40 anos de empresa. Nós temos pessoas com 30 dias de empresa. Então, também como que você lida com as diferentes gerações. As novas gerações, eles vêm numa pegada diferente. Totalmente. O imediatismo, né? Eles têm essa questão de imediatismo, mas eles têm a questão de... Eles são mais corajosos, eles estão mais ali, eu vou errar, não tem problema. Eles, às vezes, aprendem bastante com quem tem mais experiência dentro da organização, mas, assim, você capacitar essa turma toda, essa mudança de competências que vão ser necessárias. Não só competências técnicas, essas aí são super importantes, né? Mas, assim, a competência comportamental, talvez a gente não percebe o impacto que tem dentro da organização. Nós, graças a Deus, temos um programa muito grande, muito forte de capacitação comportamental também, porque a gente entende que o técnico sozinho não vai ser o suficiente. Mas eu acho que, assim, é um ponto de reflexão. Essa mudança toda que está acontecendo vai exigir muita qualificação, muita capacitação, né? E, novamente, conexão. Como é que a gente atrai e retém esses novos talentos no nosso negócio? Eu ia falar um pouquinho sobre retenção. Acho que agora a gente está trabalhando tanto com tecnologia, com tantas gerações, né? Que já tem gerações que estão no mercado de trabalho que nasceram conectados. A gente aqui se conectou na metade da vida, gente. É uma mudança muito... Então, são pensamentos e maneiras de trabalhar e de seguir bastante diferentes, né? Quer dizer, como é que a gente cruza esse geracional para ter um bom resultado? Às vezes, o cara tem 30 anos de empresa e o cara que tem 30 dias pode ser uma boa mistura, né? Não, e eu acredito, assim, que não pode ser como ela vai ser uma boa mistura. Eu não acredito muito nos extremos. Então, a empresa que tiver habilidade para aproveitar ao máximo isso, porque toda essa bagagem, essa experiência, né, de anos, isso tem um valor também imensurável. Como é que você consegue utilizar essa população mais experiente da organização para ajudar como mentores, como coaches dessa galera mais uma dica, gente, importantíssima. Né? E assim, e a galera mais jovem que tem essa questão de tudo ser mais rápido, você tem que saber direcionar isso no sentido, assim, da agilidade. As empresas também não têm muito mais tempo a perder. Então, se você utiliza, né, de forma inteligente esse pessoal interno que tem experiência para habilitar, para direcionar, para ser um motorzinho da galera mais jovem, é uma fórmula que, na minha opinião, ela só pode dar certo. Ela só pode dar certo. Então, tem que saber realmente tirar o melhor de cada uma dessas gerações dentro do contexto de cada organização. Bem... papo pra gente ficar a feira inteira, né? Mas não vamos poder dominar a Mercopar toda com isso. Então, só posso agradecer o JP pela generosidade, o tempo, a gente sabe, né? Você acabou de contar que veio correndo lá do Hélice com as pitch das startups. Então, trazendo na prática isso tudo que você falou, que o Léo também falou. Só posso agradecer, Plano de Voo agradece teu tempo, agradece a Marco Polo e estamos aqui, ó, de portas abertas para te receber e contar essas histórias incríveis aí que vocês estão ajudando a transformar não só a indústria, mas a força de trabalho do Brasil e do mundo também. Muito obrigado. Na verdade, quem tem que agradecer sou eu, então agradeço a Alexandra, Léo pelo convite, ao Sebrae em nome da Marco Polo. E a gente está aqui sempre à disposição. E quem precisar do contato da Marco Polo, contato aqui, o Plano de Voo, e a gente vai sim achar uma forma de se conectar. Olha que coisa boa, hein, Léo? Léo, obrigada.
Sempre um prazer te receber aqui, sempre sabe muito do tema, né? Então, muito obrigada. Sempre um prazer. Até a próxima. Até a próxima! E o nosso obrigada mais do que especial a vocês que nos acompanharam e estão com a gente até agora. Se você acabou de pousar por aqui, tem muito episódio legal do Plano de Voo no Spotify e também no canal do YouTube do Sebrae RS e no site e nas redes sociais do Sebrae. Acesse sebrae-rs.com.br e não perca nenhum conteúdo. Este episódio contou com pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica de Kervin Borer e com a coordenação editorial de Dandara Flores. Eu sou Alexandra Zanella. Um abraço carinhoso e até a próxima!